Aí, começamos mais uma aula de hoje. Já vou abrir aqui as anotações. Hoje a gente vai falar sobre as raízes do blues e suas conexões culturais. Então, só para dar uma rápida situada da onde a gente está, a gente comentou na outra aula sobre o início de tudo, né? Então, a gente, inclusive, mostrou aqui esse mapa, mostrando que a música moderna veio basicamente dessas três origens, né? A América, como de forma nativa, a África, através dos escravizados que foram até a América de forma forçada e levaram sua cultura, e a Europa também, com uma forma de catequizar, enfim, evangelizar os povos da América, né? Através da sua colonização, também levando a sua cultura para lá. Então, essas são as raízes da música. E como a gente comentou também na aula, nós vimos que cada cultura em si já traz o seu significado, né? Então não tem como uma pessoa ter nascido num ambiente, ter nascido num lugar e simplesmente desprezar a sua origem, ou então não trazer mais a sua origem no seu cotidiano. Então, por mais que você aprenda uma outra cultura, ela sempre carrega consigo uma mistura. Então é daí que a gente parou, né? É importante a gente entender qual que é o ponto que a gente estava comentando. Então a gente foi até aí, beleza? Até que assim, disso, um pouquinho mais para frente, começamos agora a trazer uma nova linguagem, né? Um novo jeito de música. Então, com a escravidão, né, os escravos começaram a cantar músicas, né, que são chamadas de field rollers e work songs, que basicamente é o quê? São músicas que eles cantavam enquanto estavam no trabalho, né? Então aqui tem essas. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Opa, não tanto. Aí. Então, através do trabalho deles, eles começaram a cantar canções que eram a sua expressão de dor, de resistência e esperança, né? Então, principalmente nas plantações do sul dos Estados Unidos, esse canto, né, foi preservado como uma forma de comunicação. E daí também surgiu um estilo de música chamada spirituals. Então, assim, vamos fazer o seguinte. Eu acho que hoje é bem legal a gente usar bastante de exemplos práticos, né, para a gente conseguir ouvir bem cada tipo de música e comentar sobre. Então, primeiramente, vamos ouvir um estilo de música, né, que é chamado de canto de campo, os field rollers. Então, eu vou colocar aqui um exemplo de uma música, a gente vai ouvir e depois a gente comenta, tá? Então, aqui a primeira música que a gente vai ouvir é Live Camp Roller. Vou colocar aqui pra gente ouvir. Aqui. Escuta só, depois a gente vai comentar. Oh, Lord, I woke up this morning and I'm feeling bad. Oh, babe, I was feeling bad. Well, I was thinking about the good time, Lord, I once have had. Beleza, ó. Você viu que esse estilo de música, né, é um solo, ou seja, a gente não tem nenhum acompanhamento instrumental, e ele é melismático. O que é melisma, tá? Melisma é quando você canta uma vogal, mas várias notas, né? Então, assim, sabe, várias notas, mesma vogal, isso é o melisma.
E aí a gente já começa a perceber bem mais pra frente, né? O soul music, o R&B, enfim, até o gospel, como esse estilo também que foi carregado desse período, né? Também é mais arrastado e ele é livre no tempo. Você vê que ele não tem a obrigação de seguir uma métrica, uma forma de compasso, né? Ele vai cantando de forma mais livre. E ele expressava sentimentos enquanto trabalhava em campos de algodão ou construção de diques. Vou falar um pouquinho sobre a tradução dessa música, né? Especificamente. Ele fala assim, ó. Bem, Senhor, acordei esta manhã e eu estava me sentindo mal. Uou, querida, eu estava me sentindo mal. É que eu tava pensando nos bons tempos, Senhor, um dia eu já tive. Bem, Senhor, rapaz, ela me trouxe o café da manhã hoje. Ela nem sabia meu nome. Disse, entrega para o condutor da tropa, com areio de maçaneta de latão. Então você vê que é um canto de sofrimento, no qual está falando um pouco da sua rotina de trabalho e trazendo o tempo que ele já foi feliz e como hoje ele está sofrendo, né? Já traz isso. E o que é importante entender, né, que já carrega consigo uma cultura, porque assim, quando a gente viu a música africana, ela carregava muito em si percussão. E aqui está com a ausência de percussão. Ou seja, já está sofrendo as alterações por conta do ambiente que forçadamente ele está seguindo, né? Então esse é um ponto interessante da gente perceber as mudanças que já vai acontecendo, né? Até porque na música europeia você não tinha essa falta de métrica, um solo livre assim, dessa forma. Você tinha até canto gregoriano. É o canto gregoriano, se eu não me engano, esse é o nome mesmo. Que tinha até isso nas igrejas lá do período medieval, né? Vou colocar aqui para a gente ver se eu consigo achar um exemplo. E você tinha os melismas também, mas não era não era dessa forma, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar aqui como um exemplo de um canto gregoriano. O que eu lembrei agora, quando eu vi essa música cantada desse jeito, eu tive essa lembrança, ó. Isso aqui, acredito que todo mundo já ouviu algo assim, né? Então lembra um pouco disso, mas não tem nada a ver essa música do Field Roller comparado com o canto gregoriano. Então não tem essa influência, né? Você pode até ter uma influência da música europeia, mas não necessariamente do canto gregoriano, né? Beleza, vamos para o próximo aqui. A gente falou aqui do Field Roller. E agora a gente vai ver um pouquinho do Work Song, canção de trabalho. É um pouquinho mais ritmada, vamos ouvir aqui. E eu já comento sobre. Take this hammer, wow, and carry to the captain. Wow. Take this hammer, wow, and carry to the captain. Wow. Take this hammer, wow, and carry to the captain. Wow. Tell him I'm gone. Wow. You tell him I'm gone. Qual que é a característica desse tipo de música? Diferente da outra, da Field Roller, esse tipo de música ela tem um ritmo mais regular, como vocês viram, e também é usado para sincronizar com o ritmo de trabalho, né? É curioso que ele é como eu consigo imaginar, né, que é como se fosse cantar uma música para o trabalho andar, alguma coisa assim, nesse sentido. Tanto que parece que ele vai acelerando, né, um pouco, ó. Ele vai acelerando.
captain. Take this hammer and carry it to the captain. Tell him I'm gone. Então você vê, né, que é nesse sentido mesmo. Esse estilo também é muitas vezes usado com críticas e frases simbólicas de resistência. Então, no caso dessa música, a tradução é: pega este martelo, levá-lo para o capitão. Ele repete isso 3 vezes. Depois, diga-lhe que vou embora. Diga-lhe que vou embora. Se ele lhe pergunta que eu estava correndo, se ele lhe pergunta que eu estava correndo, se ele lhe pergunta que eu estava correndo, diga-lhe que eu estava voando. Diga-lhe que eu estava voando. A tradução aqui foi bem precisa. É isso, é nesse sentido mesmo, né? Quando ele estava cantando dos cânticos do trabalho. Eu acho que é mais ou menos esse sentido, né? Da música para puxar o trabalho, né? Agora a gente vai para o próximo estilo, que é o spirituals, tá? Que mais tarde foi para o gospel, né? Isso aqui é muito interessante também. Vou colocar aqui a música para a gente ouvir. E a gente já vai comentar sobre. Aqui é mais moderna, tá? Da música, porque acabou que com a igreja, né, ficou perpetuado algumas músicas desse tempo. God's not gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. God's not gonna trouble the water. Legal demais, né? Então vamos lá. Aqui tem temas, são temas bíblicos, né? Também de salvação. Também se utiliza muito o call and response, chamada e resposta, que é uma herança africana, né? Que permanece também no blues, no gospel, até no rap é usado também. É usado tanto em rituais religiosos quanto como código secreto. Exemplo, fuga de escravos pela ferrovia subterrânea. Enfim, no caso aqui, ó, só usando aqui a tradução dessa música, ó, wade in the water, pise na água, pise na água, pise na água, pise na água, crianças, pise na água. Deus vai agitar essas águas. Aí você vê. Também tem um pouco, algumas músicas que carrega um pouquinho de cada um desses estilos, né? Ou seja, o spirituals, um clamor a Deus, mas também uma canção de trabalho. Você fala um pouco também do seu sofrimento. Então, esse, vamos dizer assim, é um estilo de música que, pelas circunstâncias, acaba nascendo e que trouxe muita influência para o que a gente escuta hoje. E depois veio o blues disso tudo. O blues nasce pós-escravidão como uma forma secular, íntima e honesta de expressão. Tá? Temas de tristeza, injustiça, amor, espiritualidade. Ela tem uma estrutura de 12 compassos, é uma característica do blues, tá? E também utiliza a escala pentatônica com blue notes. Essa parte mais técnica eu posso abordar um pouquinho mais especificamente, analisando algumas músicas em algumas próximas aulas, até porque tem muito a ver com o que é escutado depois. Eu queria escutar um pouco do blues com vocês aqui e fazer uma análise rápida, né? Eu acho que não vai dar tempo de a gente terminar tudo, mas eu vou pelo menos falar do Robert Johnson. Vamos escutar aqui
uma música dele. Tem até uma animação aqui, que é um pouco da história que ele conta, né? Vamos lá. I went to the crossroads, fell down on my knees. I went to the crossroads, fell down on my knees. And the Lord above my mercy, say, go far if you please. Stand at the crossroads. Beleza, depois vocês podem ouvir completo, né, a música. Mas esse é Robert Johnson, nascido em 1911, faleceu em 1938, muito jovem. Eu acho que ele faz parte do... o Clube dos 27, que é a crença popular de que muitos músicos e artistas famosos morrem aos 27 anos. Ele também faz parte. Ele, o Kurt Cobain, a Amy Winehouse, enfim, alguns artistas aí que morreram com essa idade, né? Eu não sou artista, mas morri com... Não, ainda não morri, já tenho 29 anos. 29, né? Então já passei da idade aí. Quem passou também já tá livre aí, vocês artistas que tocam aí. Então ele é do Mississippi. Ele é conhecido pelo Pacto do Diabo, né? Ele tem uma história, uma música, que ele fez um pacto com o diabo para tocar do jeito que ele toca. E aí o diabo cobrou a alma dele, né? Características da música, ele usa essa guitarra com slide, que é essa guitarra que a gente escuta os sons mais arrastados. É um lirismo meio sombrio, intenso. Tá? E depois, esse estilo foi seguir pro rock, né? A gente vê Eric Clapton, Rolling Stones, com bastante influência desse tipo de forma de tocar. Só falando um pouquinho da tradução dessa música, que a gente ouviu um pouco. Ó, eu fui para a encruzilhada. Caí sobre meus joelhos. Eu fui para a encruzilhada. Caí sobre meus joelhos. Pedi ao Senhor, tenha misericórdia, salve o pobre Bob. Eu imploro. Em pé na encruzilhada. Tentei conseguir uma carona. Eu tentei conseguir uma carona. Ninguém parecia me conhecer, querida. Todo mundo passava por mim, em pé na encruzilhada, querida. O sol nascente se pondo, em pé na encruzilhada, querida. O sol nascente se pondo. Eu acredito em minha alma agora. O pobre Bob está se afundando. Você pode correr, pode correr. Conte ao meu amigo Willie Brown. Você pode correr, pode correr. Conte ao meu amigo Willie Brown, que conseguiu o blues da encruzilhada esta manhã, Senhor. Querida, eu estou me afundando. Enfim, é isso aí. Depois eu acho que depois a gente pode fazer uma aula falando mais sobre o blues e sobre a história dele especificamente, né? Eu tinha que falar também do Muddy Waters, mas isso vai ficar para uma próxima. Beleza, pessoal? Ó, já estamos começando a avançar um pouquinho, vendo as características iniciais das músicas para poder contar um pouquinho da história até chegar o rock e os próximos estilos. É importante a gente entender qual que era a origem, ou seja, qual que é a música que os escravos trouxeram, quais as músicas que eles que tinham ali e qual que é a música que era tentada, vamos dizer assim, que era tentado ser trazido como cultura para eles e para o povo em geral, né? E através disso entender as ferramentas que eles tinham e como que eles lidavam musicalmente com isso e como que isso ia progredindo, né? Como que isso ia se formando. A partir daí fica mais fácil de entender a história. Mas é isso, gente. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Nossa próxima aula agora vai ser dia 27. 27 não, desculpa. Vai ser já em agosto. Vai ser dia 3 de agosto. Beleza? E é isso aí. Se vocês estiverem curtindo, me mandam uma mensagem aí. Fala se assistiu a aula, se entendeu. Me manda comentários também no WhatsApp. E se vocês quiserem com a frequência maior ou uma frequência menor, vai me falando aí.
Beleza? Valeu, até a próxima.